Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana Filha dele, trazendo para você a palavra do Senhor para abençoar a sua vida, para que você aprenda mais sobre a palavra de Deus e para que você também compartilhe aquilo que você aprender, aquilo que abençoar a sua vida com outras pessoas. Eu quero trazer para vocês hoje um texto que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Eu vou começar a ler a partir do versículo 37 e depois eu vou fazer uma pausa, vou fazer algumas observações e vou para o desfecho dessa história. Então você que quer acompanhar, abre o livro no capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 37. Então está escrito assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Vamos fazer uma pausa aqui. Nós lemos do versículo 37 ao 47. Vamos fazer uma pausa e depois a gente prossegue para o desfecho. A história do Davi com o Golias, com o famoso, famigerado gigante Golias, é muito conhecida até por quem não tem familiaridade com a Bíblia. Mas o ponto que eu quero trazer hoje aqui é a postura desses dois combatentes. Ambos estavam no mesmo combate, obviamente um contra o outro. Um era um exímio lutador. Se você ler alguns trechos anteriores dessa história, você vai encontrar ali a confirmação, a afirmação de que Golias era um homem de guerra. Ele tinha total desempenho. Ele já tinha matado dezenas de pessoas. Ele era um homem totalmente preparado e capacitado para aquele embate. Enquanto do outro lado, vemos um jovem pastor de ovelhas. Mas o que eu quero deixar claro aqui, através de tudo que Deus tem revelado através desse texto e a maneira como o Senhor falou comigo quando me preparava para essa pregação,
exatamente não é o preparo físico ou o treinamento tático de ambos esses combatentes. É a postura diante daquele combate. Veja que até aqui nós vimos essa introdução. Nós vimos aqui o Davi conversando com o rei Saul e dizendo algo extremamente importante que vai fazer toda a diferença para ele já entrar nesse combate como um vencedor. Porque o que muitos combatentes, e nisso eu posso ampliar para todas as esferas de combate da nossa vida. Todos os campos de batalha que nós entramos, nós precisamos entender que se você já entra com um pensamento de vencedor, se você já entra principalmente sabendo quem é que te entrega a vitória e de quem é aquela guerra, você tenha por certo que você já entra naquela guerra como um vencedor. Agora, se você entra já colocando as expectativas em si mesmo, que você vai, através da sua força, do seu desempenho, da sua sabedoria, trazer a vitória a si mesmo, você tem grandes chances, para não dizer que é certo, que você vai colher derrota. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é a confissão / testemunho que Davi vai fazer para o rei Saul. Então vamos voltar logo aqui no começo, quando o Davi ele vai falar lá no versículo 37, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Davi tinha plena convicção de que aquele embate não se tratava dele com a rixa com outro homem. Não se tratava de uma briga de homens, um do povo de Israel, um do povo da Filístia. Davi tinha plena convicção, esclarecimento de que Deus estava à frente daquela situação. Esse é o ponto-chave para começar. A palavra de Deus nos diz que nós devemos consagrar a Deus tudo o que fazemos, todos os nossos planos, e eles serão bem sucedidos, bem executados, serão prósperos, trarão um bom resultado. Davi, ele tem conhecimento, ele tem convicção, ele sabe que quem o livrou de ser ali destroçado, tanto por um leão, não precisamos nem aqui gastar tempo falando a respeito da capacidade de um felino do porte de um leão em relação ao que ele pode ou não fazer com um ser humano. Isso é algo conhecido para cada um de nós. Então Davi, ele tinha plena convicção que foi Deus que o livrou tanto do leão que ele matou, quanto do urso, que também é um animal extremamente forte e capaz também de destroçar um ser humano, quanto Deus também o livrou da mão do urso, que ele também matou. E quando nós lembramos também de 2 Reis, e nós vemos aqueles jovens zombando, escarnecendo do profeta Eliseu, nós vemos 2 ursas que saem do mato e elas vão despedaçar 42 daqueles jovens. Então, o Davi, ele tinha plena convicção que Deus o livrou por 2 vezes de 2 feras que sem nenhum esforço iriam despedaçá-lo se não fosse a mão de Deus. E esse mesmo Deus é aquele a quem Davi já está atribuindo a vitória de um combate que nem tinha começado. Davi vai falar para o rei, ele vai falar, ele, Deus, me livrará das mãos deste filisteu, que honestamente cá entre nós também teria para Davi a mesma proporção de um leão e de um urso. Estamos falando de um homem de uma estatura extremamente elevada, um homem extremamente pesado, de braços longos, largos, costa larga, todo instrumentalizado para a guerra, que estava totalmente acostumado a esses embates. Para Davi, aquilo ali também seria algo
que poderia facilmente destroçá-lo. Mas aí é que está, em momento algum, Davi atribuiu a si mesmo sua força física, a sua capacidade de raciocínio, sua persuasão, sua estratégia. Nunca, em momento nenhum, ele atribuiu a vitória a si mesmo. E nós precisamos aprender com Davi. Sempre que nós tivermos algum embate, sempre que estivermos atrelados a algum desafio, por maior que seja, não devemos creditar, ou seja, dar crédito a nós mesmos. Eu vou me livrar, eu vou vencer porque sou forte, eu vou vencer porque sou inteligente, porque sou capacitado. Devemos sempre compreender, admitir e nos submeter que Deus é quem nos entrega a vitória. Outro ponto aqui que é curioso e até um pouco cômico nessa história é Saul vestindo Davi com sua armadura. Nós estamos falando de um jovem que não tinha uma estatura alta, estamos falando de um jovem, poderíamos dizer, mais franzino, com um corpo mais, digamos, magrelo, um jovem que pastoreava ovelhas. Ele não era dado a trabalhos braçais, ele não era um agricultor, ele não tocava gado, ele não era lenhador. Davi, ele não tinha nenhum tipo de ofício oficial, né, literalmente falando, que lhe atribuísse algum tipo de esforço físico demasiado, ao ponto de que até mesmo seu corpo viesse a ganhar músculos, como era extremamente comum e ainda é para quem trabalha no campo, principalmente empunhando enxadas, as pessoas que lavram o solo, não digo os maquinários que existem hoje em dia, mas a lavoura, aquele lavrador tradicional de antigamente, que é com a mão na enxada, aqueles braços musculosos, porque ele faz isso todos os dias, ou até mesmo qualquer outro tipo de exercício em que ele pudesse estar envolvido no serviço militar. Não, Davi pastoreava ovelhas. Então imagina você pegar um jovem desse perfil e vesti-lo com uma armadura. Então o rei Saul vai vestir o Davi com a sua armadura, a sua própria armadura, ou seja, nas especificações do corpo de Saul, que já era um homem feito, e coloca um capacete de bronze, que é extremamente pesado na cabeça de Davi, e também coloca uma couraça por cima. E o que vai acontecer? O Davi vai cingir a espada, se preparando para o embate, sobre a armadura, e ele vai fazer algo muito inteligente. Ele vai experimentar andar, porque ele sabia que ele jamais tinha vestido armadura alguma. E eu digo que é extremamente inteligente, porque quando você está indo para um embate, para algo extremamente importante, para uma luta, para um desafio que vai trazer não só para a sua vida, mas para a vida das pessoas ao seu redor, um desfecho extremamente importante, você precisa se preparar. Aí entra a parte do homem. Você consagra a Deus antes de qualquer coisa. Você compreende que a vitória quem dá é o Senhor, mas você faz a sua parte. Naquilo que tange ao teu preparo, você se prepara. E aqui o Davi teve muita perspicácia. Calma aí, eu não estou acostumado com armadura, com capacete, couraça, espada. Então ele faz um teste e ele experimenta andar com aquilo e obviamente não dá certo. Não dá certo. Ele não tem a flexibilidade para andar, ele não tem aquele equilíbrio. A armadura não era, veja bem, a armadura não era feita para ele. A armadura não foi feita para o Davi.
O Davi não era até então um homem de guerra. Até então, Davi não era um homem de guerra. É óbvio que Davi vai participar de lutas, Davi vai matar pessoas, Davi vai lutar em nome do Deus de Israel, mas até então, presente momento, Davi é apenas um pastor de ovelhas. E quando eu digo apenas, não é desprezando, é trazendo à luz essa clareza. Davi não tinha sido feito para aquela armadura, tal como a armadura não tinha sido feita para Davi. As armas que Deus nos entrega em nossas mãos são feitas para nós. Nem todos vão lutar com armas, nem todos vão lutar com espadas. Muitos vão lutar com a espada que é a língua. Muitos vão lutar falando, muitos vão lutar ajudando pessoas, muitos vão lutar através da sua profissão, direito, vão advogar a causa dos aflitos. Muitos vão lutar com o seu dom da medicina, ajudando a salvar e preservar vidas. Então você precisa compreender que a arma de outra pessoa não vai funcionar no seu embate, na sua luta. Deus tem armamentos específicos para cada um e logo nós vamos ver e falar sobre o armamento específico ideal para o Davi. Então aqui, Davi ele vai falar para o rei, eu não posso andar com isso, pois eu nunca usei e não estava dando certo. Então Davi, sabiamente, vai tirar aquilo de sobre ele. Ele vai tirar a armadura, capacete, couraça e espada. E olha o que o Davi vai fazer no versículo 40. Ele vai pegar o seu cajado, afinal de contas ele era um pastor. É da maneira que você é, com o dom que Deus te deu, com o ofício que Deus te deu, que ele vai te fazer entrar nas batalhas e vai te entregar a vitória. Você não vai precisar fingir ser quem você não é. Davi era um pastor de ovelhas. Quando ele tentou se vestir como um soldado, não funcionou. Quando ele se despiu daquela fantasia, porque para ele mais servia como uma fantasia, e ele voltou a ser apenas um pastor de ovelhas, aí sim a coisa vai começar a fluir. Então grave isso. As lutas que Deus te permitir lutar vai ser da maneira como ele te ungiu, te preparou com o ofício que ele separou para você, vai ser da maneira que você é. Você não vai precisar fingir ser quem você não é. Você não vai precisar vestir a roupa de outras pessoas. Você não vai precisar usar as armas de outras pessoas. Porque aquilo que é a arma de outra pessoa não é a sua arma. Nós vamos logo ver aqui com o que Davi vai ao fronte enfrentar o Golias. Então deixe isso memorizado na sua vida. As pessoas têm lutas diferentes e para isso é necessário armamentos diferentes. Nós somos diferentes. O Senhor nos capacitou de maneira diferente, nos dotou com talentos e dons diferentes. Então é da maneira que Deus te preparou para ser que você vai lutar as suas lutas e Ele vai te entregar a vitória do jeito que tem que ser. Agora lá no versículo 40 ainda, vamos ver Davi pegando o seu cajado e ele vai escolher 5 pedras lisas do ribeiro. Ele escolhe esse material, ele coloca no alforje de pastor, que era uma espécie de bolsinha, e ele trazia no surrão, como se fosse a roupa de baixo. Então, esse é o armamento que Davi está indo para um combate. Pedras, cajado, no alforje, e ele vai levar sua funda, que a gente pode aqui tratar como se fosse, não é bem um estilingue, tá? É mais ele tem esse efeito de ser um compartimento que ele vai colocar a pedra ali para poder lançá-la.
tá? A gente vê muito, principalmente em alguns desenhos, né? Que é para ilustrar melhor para as crianças, o estilingue. A funda, ela não é exatamente um estilingue, mas um recipiente, digamos assim, aonde a pedra é colocada para ele poder lançar aquela pedra em direção ao seu alvo. Mas esse foi o armamento, digamos assim, que Davi foi ter com Golias: funda, pedra e o seu cajado de pastor. Davi vai entrar nessa luta com a sua identidade. E aí eu te deixo uma pergunta: você tem entrado nas suas lutas com a sua identidade, ou você tem tentado lutar as suas lutas com uma identidade forjada, fingindo ser outra pessoa? Isso não funciona. Se você está indo para as suas lutas buscando vitória para você, você tem que ir com a sua identidade. E a identidade do Davi era um pastor de ovelhas. Quando ele tentou ir para aquela luta como um soldado, vestido com uma armadura de ferro, ele não conseguiu nem ao menos se manter de pé. Porque quando você esquece quem você é, você cai. Quando você esquece quem você é derrubado pela sua própria farsa. Aquela armadura era de Saul. Quando o Davi veste aquela armadura, ele não consegue nem ao menos se manter de pé e dar passos firmes. Como ele conseguiria ir em direção ao seu oponente e vencer? Quando ele tira aquela armadura, quando ele de fato está ali com roupas e com seus utensílios de pastoreio de ovelhas, então ele recupera totalmente a sua identidade de pastor. E é com a sua identidade que ele vai para a sua batalha. Não perca a sua identidade. Quando você finge ser quem você não é, isso te derruba. Não perca a sua identidade. Agora vamos continuar aqui no versículo 41. Vai dizer que, por outro lado, o filisteu também vinha em direção a Davi. Gente, e olha que ironia. Quem estava à frente do Golias era o seu escudeiro. E é um homem muito menor do que Golias, com um escudo para defendê-lo e protegê-lo. Gente, olha que ironia. Olha que ironia. Um homem da estatura de Golias, que nós consideramos gigante, homem de guerra, matador sanguinário, extremamente exímio na sua função de soldado, e ele ainda por cima vai contra Davi com o escudeiro na frente. A defesa dele estava nas mãos de um homem. Outro ponto importante: em quem tem estado, em quais mãos tem estado a defesa da tua vida, a defesa daquilo que é importante para você, a defesa da tua batalha. Atrás de que escudo você tem se escondido? O seu dinheiro é o seu escudo? A sua influência política é o seu escudo? A sua beleza física é o seu escudo? Quem tem sido o seu escudo? Todas as vezes em que a sua defesa estiver nas mãos de um homem, você será atingido. Davi estava indo para um embate que até então ele jamais tinha passado na sua vida. Deus o tinha livrado do leão, Deus o tinha livrado do urso, mas Davi nunca tinha entrado num campo de batalha para lutar contra soldados extremamente qualificados, matadores, pessoas acostumadas a matar. Davi estava indo para algo novo. E olha que interessante. Davi não era soldado. Ele estava indo para algo novo, que ele sabia que era perigoso, mas ele tinha colocado Deus à frente. E esse era o escudo de Davi, um escudo invisível. O Deus de Israel era o escudo de Davi.
De outro lado, ironicamente, vemos um soldado. Vemos um homem de guerra, um homem sanguinário que já tinha perdido as contas de quantas pessoas tinha matado. Um homem totalmente temido pelas pessoas que conheciam a sua fama. Um homem todo aparentado, com todo tipo de armamento que você possa imaginar e objetos de defesa. Mas ainda assim, ele estava com seu escudeiro que ia à sua frente. A defesa de Golias estava na mão de um homem. E isso é muito irônico, porque se você não precisa ter uma mente muito fértil, mas se você simplesmente imaginar a cena na tua mente, de um lado um jovem pastor de ovelhas com uma pedra e uma funda e um cajado de madeira. O escudo dele é invisível, o escudo dele é o Deus de Israel. De outro lado, um homem imenso, forte, todo aparentado, com armadura, com braceletes, com espada, com capacete, e ainda assim com um homem muito mais baixo que ele à frente, fazendo sua segurança com um escudo. Quem tem sido o seu escudo? Aonde você tem se escondido atrás? Talvez dos seus recursos materiais, você acha que eles são o seu escudo e vão te proteger. Talvez o seu conhecimento acadêmico, você tem faculdades, pós, você tem MBA, você tem muitas especializações. Talvez esse tenha sido o seu escudo, você acha que isso vai te proteger. O teu casamento, talvez a casa que você mora, talvez a sua aparência física, você acha que isso vai te proteger, vai te trazer algum benefício, no sentido de você vai ser protegido, de repente, de ser humilhado, de ser desprezado? Qual tem sido o seu escudo que você tem se escondido atrás? Seja qual for, se o teu escudo não for invisível, se o teu escudo não for o Deus de Israel, tenha por certo que antes de começar a sua guerra você já perdeu. Agora vamos continuar aqui o texto. O texto vai dizer aqui que no versículo 42, quando o filisteu Golias vai olhar para o Davi, ele vai desprezar apenas pela aparência do Davi. Ele tinha uma boa aparência, ele era bonito, ele era ruivo, ele era um jovenzinho. Então ele vai ser desprezado pela sua aparência. O Golias não estava enxergando o escudo invisível que o Davi tinha. Então o filisteu vai falar para o Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Ele vai debochar a respeito do cajado do Davi. E pelos seus deuses ele vai amaldiçoar a Davi. Mas o Golias também não tinha o conhecimento e a sabedoria, obviamente. Não tem sabedoria quem não tem parte com Deus. Ele não tinha sabedoria de quando Balaque, rei de Moabe, tentou amaldiçoar o povo de Deus, e por 3 vezes Balaão não pôde amaldiçoar. Balaão, que foi contratado por Balaque, e por 3 vezes ele abençoa o povo de Deus. Porque ele mesmo diz que aquele a quem Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar, e não cabe encantamento contra o povo de Deus. Davi é do povo de Deus. É em nome do Deus de Israel que Davi está indo para aquele embate. Então, por mais que Golias tenha amaldiçoado Davi pelos seus deuses filisteus, de nada surtiu efeito. Quando você vai para o teu combate, para a tua luta diária, quando você vai para teus desafios, tendo colocado em primeiro lugar Deus na tua frente como teu escudo invisível, fique tranquilo, por mais que o teu oponente
te amaldiçoe, não cabe encantamento algum sobre o povo de Deus. E isso não caducou, não pereceu no passado. O Deus é o mesmo e o povo que o Senhor defende é o seu povo até o final. Agora nós vemos aqui, lá no versículo 44, as afrontas do Golias, porque o Golias já vinha há um mês mais ou menos e até mais, afrontando todos os dias os homens de Israel, e nenhum sequer tinha tido coragem de enfrentar o Golias. Os soldados, os homens que iam para a batalha de Israel, que estavam acostumados a irem para a batalha, nenhum sequer, nem mesmo os irmãos mais velhos de Davi, tinham tido coragem de lutar contra o Golias. Precisou levantar o Davi, que não era soldado, era um pastor de ovelhas, para fazer aquilo que todos os homens do seu povo tinham se isentado de fazer, dar uma resposta à altura. E eu vou dizer o porquê. Os homens de Israel tinham na sua mente que com a sua força não conseguiriam matar o Golias, e de fato não conseguiriam mesmo. Mas a diferença entre os homens de Israel e o Davi, que também era um homem jovem de Israel, é que Davi em momento nenhum atribuiu a vitória à força de seus braços. Davi desde o início disse: o Senhor Deus entregará esse filisteu nas minhas mãos. Então essa é a diferença. Aquele que entra, como nós falamos anteriormente no começo do vídeo, aquele que entra numa batalha, colocando ali a expectativa de uma vitória em sua própria capacidade, seja intelectual, seja física, já entra como perdedor. Mas quem tem o comportamento e o posicionamento de Davi, que antes mesmo de ir para o campo de batalha, atribuiu a vitória ao Senhor, então você já entra como vencedor. Então, as afrontas do filisteu vão dizer o seguinte, ele vai falar para o Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, vai rebater dizendo ao filisteu: tu vens a mim, vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Gente, olha quanta coisa. O Golias poderia até mesmo, com um soco, derrubar o Davi. Mas ele levou espada, ele levou lança, ele foi com o seu escudeiro. Para você ver que toda a confiança do Golias estava no seu armamento, estava ali na mão de um homem, que era o seu escudeiro, e nos seus deuses, aonde ele amaldiçoa o Davi. Olha que ironia. O homem que fisicamente era muito mais bem preparado, ele se escondia atrás dos seus deuses, no plural, porque um só não dava conta, então era no plural, os seus deuses, o escudo, que estava na mão de um homem, lança e ainda por cima espada. A confiança de alguém que coloca ali a sua defesa em coisas terrenas e em pessoas é uma confiança que vai se esvair ao longo daquele combate. Se você coloca a confiança, a defesa da tua casa, da tua família, dos teus bens, do teu emprego, da tua saúde, do teu casamento, da tua felicidade, da tua vida espiritual, da tua prosperidade, do teu futuro, da tua velhice, qualquer coisa, se você coloca a segurança daquilo que você tem como importante para você em coisas terrenas, você já falhou. Você já falhou. O único banco, o único carro forte, a única fortaleza, o único cofre que nós podemos guardar aquilo que é valioso para nós é o nosso Deus. Aqui, continuando, para a gente seguir para o final, Davi vai falar: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, olha o fecho que Davi vai dar no Golias. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor
dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ali Davi já venceu o Golias. Ele já entrou vencedor porque ele consagrou a Deus. Mas ali ele já teve a sua segunda vitória. E os dois ainda nem se aproximaram. Davi, ele vai ali trazer ali um cala-boca para o Golias. Você vem a mim com espada, lança, escudo, mas eu vou contra você pelo Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos de Israel, aquele a quem você tem afrontado, aquele a quem você tem escarnecido, aquele a quem você tem desafiado. Ninguém que desafia a Deus terá vitória. Ninguém que escarneça das coisas de Deus será bem-sucedido. Ninguém que afronte a Deus receberá vitória. Pelo contrário, o Senhor não se deixa escarnecer. Continuando aqui, Davi vai falar: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, ou seja, o seu povo, que hoje também vai cair morto. Darei ainda hoje também as aves dos céus e as bestas feras da terra. Aquilo que o Golias tinha falado, que daria o corpo do Davi para as aves de rapina, para as aves que comem cadáveres, urubus e aves de rapina em geral, e as bestas feras do campo, as feras, os felinos que também se alimentam de cadáveres. Foi isso que o Golias disse que faria com o corpo de Davi. Davi está rebatendo e falando: eu é que farei com o teu corpo e com os dos filisteus. Serão comidos pelas aves, serão comidos pelas feras do campo. E Davi novamente vai atribuir isso ao Senhor. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E aí eu te pergunto: há Deus no teu campo de batalha? Ou só há o teu dinheiro? Ou só há as tuas influências? Ou só há a força do teu braço? Há Deus no teu campo de batalha da tua casa? Há Deus no teu campo de batalha do teu emprego? Há Deus no teu campo de batalha da tua faculdade? Há Deus no teu campo de batalha de qualquer relacionamento que você tenha? Pois Davi disse: toda a terra, isso inclui os povos circunvizinhos, toda a terra, tanto que nós aqui desse século, obviamente, não sendo contemporâneos de Davi, chegamos ao conhecimento do que aconteceu. Toda a terra, por toda a terra, saberá que há Deus em Israel. O Senhor não se deixa escarnecer e o Senhor não abandona o seu povo. Nas muitas vezes em que nós vemos Deus entregando o seu povo nas mãos dos seus inimigos, foi depois de muito tempo de paciência que Deus teve com o seu povo e o povo não queria se consertar. Mas no final, sempre que o povo se arrepende e volta para Deus, o Senhor o livra das mãos do próprio inimigo que outrora o Senhor mesmo entregou. O Senhor faz a ferida, o Senhor mesmo cura a ferida. Davi aqui estava atribuindo a vitória a Deus. Davi estava indo para limpar o nome de Israel. Quem esse filisteu incircunciso pensa que é para afrontar os exércitos do Deus de Israel?
Foi esse o posicionamento que Davi teve desde o momento em que ele ficou sabendo que todos os dias Golias afrontava os homens de Israel e não tinha um homem de Israel para confrontar o Golias. Davi foi tomado ali pelo zelo, pelo amor do nome de Deus e do seu povo de Israel. Quem esse incircunciso filisteu pensa que é para afrontar os exércitos do Deus de Israel? Então Davi faz o que seus companheiros não fizeram. Ele se apresenta ao rei e ele diz: eu vou. É claro que teve ali a questão que o Saul, o rei, ofertou ao homem que lutar e vencer o Davi, o gigante, a casa do seu pai ficará isenta de impostos, eu darei a minha filha para que se case, eu também darei muita riqueza. O Saul, ele ofereceu essas recompensas porque ele via que os homens de Israel não estavam ali se oferecendo, tomando iniciativa para poder vingar ali a imagem de Israel perante Golias. Então o rei vai oferecer essas recompensas e nem assim esses homens vão tomar iniciativa, mas o Davi, relembrando, um pastor de ovelhas, não era um soldado. Davi vai, se prontifica e ele vai. E aí agora para a gente pegar o desfecho, porque anteriormente nós tínhamos lido até aqui, o versículo 47. E aí Davi continua falando: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque Deus não precisa disso. Porque do Senhor é a guerra, e ele vos, os filisteus, entregará nas nossas israelitas mãos. Olha que coisa extraordinária também Davi vai dizer: do Senhor é a guerra. Deus não precisa de espada, ele não precisa de lança, porque a guerra é do Senhor. Davi estava ali sendo instrumentalizado por Deus. Davi ali estava se oferecendo como um instrumento nas mãos de Deus. Mas Davi tinha plena convicção e tranquilidade. Por isso Davi não estava com medo. Ele tinha paz, ele tinha tranquilidade, porque ele sabia: a guerra é do Senhor. Entenda você também que as guerras mais importantes da sua vida, eu não estou falando daquela picuinha que você tem com a sua vizinha, eu não estou falando daquela rixa que você tem com o seu colega de trabalho, eu não estou falando das coisas fúteis, eu estou falando daquelas de fato importantes para a sua vida. Ou ainda que uma dessas pessoas seja usada por Satanás para poder te desestabilizar. Mas aquelas guerras de fato importantes para a sua vida espiritual, principalmente para a sua família, a guerra é do Senhor. Deus é Deus de paz? É. Mas a gente precisa entender que em outro contexto, Deus também é Deus de guerra, para defender o seu povo, para defender a sua obra, para defender o seu nome, para defender o seu plano, os seus projetos, os seus desígnios. O Senhor é o dono da guerra, a guerra é do Senhor. E agora, para a gente se encaminhar para o final, a partir do versículo 48, que foi aonde nós paramos, nós vamos ler apenas até o 51. Então, do 48 ao 51 está dizendo assim: sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia
espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Vamos parar aqui. Nós vamos ver aqui que o Davi, momento nenhum com medo, nós acabamos de falar, ele tinha plena paz de que o Senhor estava lutando por ele e com ele. Ele vai correr em direção também ao filisteu. Ele vai meter a mão no alforje, vai pegar a pedra e ele vai, de maneira rápida, ele vai ferir o filisteu na testa. Golias nem teve chance. Veja que a espada do Golias ainda estava na bainha, ou seja, ainda estava na sua cintura, porque lá no final quem vai desembainhar a espada, ironicamente, será o Davi, que não tinha espada. Então, o Golias não teve nem tempo de desembainhar a sua espada. Obviamente, ele foi com toda a convicção, com toda a arrogância, marchando em direção a Davi, se escondendo atrás do seu escudeiro, mas Davi, de maneira perspicaz, usando a sabedoria que Deus lhe deu, rapidamente pega a pedra na funda e lhe atira na testa, a ponto da pedra ficar presa, encravada na testa do gigante, que vai cair de cara no chão. Essa é a primeira humilhação do Golias. A pedra cravada na testa e cair de cara no chão. E também é uma grande humilhação. Um soldado no nível dele ser vencido por um rapaz usando uma pedra. Aí o texto vai dizer que o Davi, dessa maneira, vai prevalecer contra o filisteu, com uma funda e uma pedra. Eu só queria deixar claro uma coisa aqui, que no versículo 50, o penúltimo que nós lemos, o texto vai dizer: assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, ponto vírgula. Porém não havia espada na mão de Davi. Aí no versículo 51 vai dizer: pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou a espada e desembainhou, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Ué, mas ele já não estava morto no versículo 50? Versículo 50 vai trazer um resumo da história. Versículo 50 vai dizer: foi com a pedra, com a funda, que o Davi prevaleceu contra o Golias e o matou. Aí no versículo 51 vai trazer ali o detalhamento, vai detalhar, vai dizer o quê? Que o Davi foi correndo em direção ao Golias, que já estava no chão, e ele vai se lançar sobre o filisteu. Gente, imagina, o homem era imenso. Então ele vai saltar, ele vai pular, ele vai se lançar sobre o Golias, ele vai subir no Golias, ele vai desembainhar a espada do Golias. Por isso que eu falei que o Golias nem teve tempo de desembainhar a espada, porque na arrogância dele, ele com certeza imaginou: eu vou caminhar em direção a esse moleque, quando eu chegar perto eu vou desembainhar a minha espada. Mas Davi, sabiamente, foi mais rápido. Então, quem vai, ironicamente, desembainhar a espada que tinha naquele combate foi aquele que foi combater sem espada nenhuma. Então, ele vai desembainhar a espada do próprio Golias e, com a sua própria espada, com a própria espada de Golias, Davi vai degolar o Golias. Ele vai cortar a cabeça do Golias, desembainhando-a, o matou, cortando a cabeça. Então, o Davi vai matá-lo, cortando sua cabeça, como ele tinha prometido, que ele iria arrancar a cabeça do Golias, ele prometeu. E para chegar no desfecho,
os filisteus, acostumados com as vitórias que eram trazidas muitas vezes através do Golias, e tinham o Golias, como o próprio texto diz, como seu herói, viram o seu herói morto, com a cara no chão, degolado com a própria espada, depois de ser derrubado por uma pedra jogada por um garoto, por um jovem pastor de ovelhas. Ninguém estava acreditando no que eles estavam vendo. Então os filisteus, vendo que o seu herói era morto, fugiram. E se você quer saber a continuação dessa história, eu deixo para você a sugestão de você ler até o final desse texto de 1 Samuel, capítulo 17. Mas nós vamos parar o nosso vídeo aqui no versículo 51, com a vitória do povo de Deus, com a vitória de Deus através da vida de Davi. Muitas coisas nós aprendemos hoje com esse texto. Eu sempre digo que o mesmo texto da Bíblia é capaz de nos ensinar coisas diferentes cada vez que nós o lermos. Se você ler esse texto 30 vezes você vai conhecer coisas diferentes que o Senhor vai te revelar e que outrora você não tinha percebido. Pense em tudo que nós falamos aqui, que as nossas lutas de fato, as nossas lutas importantes, relevantes, não só para nós como indivíduos, mas no nosso meio, nossa família, as pessoas ao redor, essa luta deve ser colocada nas mãos de Deus. Antes de nós entrarmos no campo de batalha, nós devemos consagrar ao Senhor. Nós devemos compreender que quem nos entregará a vitória é Deus. Nós devemos estar munidos com aquilo que o Senhor nos capacitou. Quando Davi tentou se vestir, ele foi vestido pelo rei Saul como um soldado, ele nem sequer teve estabilidade para se manter de pé. Mas quando ele tira a armadura, ele consegue ir à frente na batalha e sair o vencedor. Não se dispa da sua identidade. Você não precisa fingir ser quem não é para vencer. Deus te criou de uma maneira. Se você é uma pessoa convertida que entregou a vida a Cristo, o Senhor está conduzindo a sua vida na direção que tem que ser. Talvez você não tenha a profissão que você gostaria de ter, mas se você tem a convicção que Deus guia a sua vida, saiba que Ele está guiando para a profissão que Ele quer que você tenha. Talvez você não esteja vivendo da maneira que você planejou, mas se você entregou a sua vida a Cristo, tenha convicção que Deus está projetando e conduzindo a tua vida para o formato que Ele deseja. Então não abra mão da sua identidade. Se ele era um pastor de ovelhas, foi como pastor de ovelhas que ele venceu. Se Deus te colocou para ser um evangelista, um pregador, um missionário, um pastor, um líder de alguma maneira, um médico, um advogado, um cuidador de criança, seja o que for, se Deus te deu esse dom, é com esse dom que você vai vencer. Não é abrindo mão da sua identidade, tentando fingir ser quem você não é. E outra coisa importante, não se assombre com qualquer tipo de afronta, incluindo maldições que os seus oponentes possam lançar e proferir contra você. As afrontas você devolve com atitudes, munido em Deus. E as maldições, não se preocupe, se você é do povo de Deus, se você entregou a tua vida a Jesus, saiba que não cabe encantamento contra o povo de Deus. E por último e o mais importante, Deus é o Senhor da sua guerra. A guerra é do Senhor. Veja que Deus entrou naquela guerra não porque Davi
queria ser vaidoso, ganhar fama, porque ele estava de olho apenas na recompensa do rei, porque ele queria ser ali famoso, ele queria ser adorado. Se fosse por vaidade, Deus não teria entrado naquela guerra. Deus entrou naquela guerra porque Davi entrou com o motivo certo, trazer honra ao nome do povo de Deus e trazer honra ainda maior ao nome do Deus. Como o próprio Davi se posicionou, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus de Israel? Davi entrou na guerra pelo motivo certo. Não foi por vaidade, não foi por egoísmo pensando em si mesmo. Ele entrou por um propósito certo. Todas as vezes em que você se dispuser a entrar numa guerra pelos motivos certos, colocando Deus à frente, por um motivo que seja nobre aos olhos de Deus, por um motivo que vai trazer glória ao nome de Deus, saiba, o Senhor será contigo e o Senhor lutará essa guerra. Se for o motivo certo, se for trazer honra para o nome de Deus, tenha certeza que Deus está com você. E quero deixar também lembrado aquilo que nós falamos aqui no texto. O teu escudo, o nosso escudo, não deve ser o de ferro, não deve ser o de qualquer tipo de metal. Com isso, eu não estou dizendo que não devamos nos preparar para os embates. Nós vimos que Davi se preparou. Ele escolheu suas pedras. Ele escolheu aquilo que ele iria. Mas, acima de tudo, mais importante, o nosso escudo é invisível. O nosso escudo é o Deus de Israel. É Ele quem nos defende. É Ele quem para os dardos inflamados de Satanás. É Ele quem para as lanças do inimigo. É Ele quem para as palavras maledicentes para não cortar nossa alma, para não nos desviar do foco, para não nos atordoar a mente. É Deus quem para, é Deus quem minimiza os efeitos das pedras lançadas contra aqueles que nos julgam. O escudo serve para isso. Ou o escudo te livra de receber aquele impacto, ou o escudo ameniza aquele impacto para que quando chegar em você, ele tenha perdido a força e não te cause um dano maior. Quando Deus não impedir que aquele mal chegue até você, o Senhor irá minimizar o efeito daquele mal, para que quando ele chegue na sua vida, ele já não tenha muita força e não faça um grande estrago. Coloque Deus à frente de tudo que você fizer, que você já vai entrar no campo de batalha vitorioso. Eu deixo para você esse texto para que você leia novamente, 1 Samuel, capítulo 17. Nós começamos a ler hoje a partir do 37, mas se você quiser ler, leia um pouquinho antes, para você conhecer toda a história. E deixo aqui também um convite a você que está afastado da igreja, tem muito tempo que não vai ao culto, tem muito tempo que você não cultua a Deus em casa, parou de estudar a Bíblia. Volte enquanto é tempo. Se você é conhecedor da palavra de Deus, você tem visto os últimos acontecimentos no mundo e você sabe que nós já estamos caminhando a passos largos para o final das coisas. E a gente sabe que a misericórdia de Deus ela se renova a cada manhã, mas a gente sabe que existe um tempo para o ser humano se voltar a Deus. Então, a partir de um momento em que isso não for mais possível, nada mais poderá ser feito. E se você nunca, jamais tomou a decisão em viver com Jesus, se você até gosta da Bíblia, de vez em quando vai na igreja, ou se você nunca foi, nunca leu a Bíblia, nunca teve o menor interesse em ir à igreja, mas se com essa pregação, com esse vídeo, com essa palavra, você sentiu algo diferente, se Deus está falando com você, aproveite esse momento, entregue o rumo da tua vida na mão de Jesus, diga a Ele que você o aceita como Senhor da sua vida, porque você não tem decisão mais inteligente
para tomar na sua vida. Entregar a sua vida nas mãos de Jesus é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Se Deus permitir, até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe e que você compartilhe esse vídeo para que você abençoe a vida de outras pessoas com essa palavra que nós recebemos hoje. Que Deus te abençoe.